viene Índia, nativa da América Latina. Oi, meu povo, vocês sabem que eu não gosto, eu não sou pessoa mostrada, de jeito nenhum, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os nativos, os povos da América, né? Então, eu vim a caráter lógico, né? Eu ia perder a oportunidade, de jeito nenhum, né? Então, nós vamos estudar os povos pré-colombianos, né? São 3, na realidade, mas vai ser 3 em cada aula. São os astecas, os maias e os incas. Então, nessa aula, nós vamos estudar só os astecas, né? A sua diversidade, né? E a sua importância, né? Os povos astecas. Então, vamos aí. A história geral invoca com bastante veemência a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Até então, considerava-se que o Velho Mundo conhecia a presença de povos civilizados e desenvolvidos do Novo Mundo. No entanto, os registros históricos retratam a existência de povos civilizados que já habitavam o continente muito antes da chegada dos europeus. Chamadas de pré-colombianas, essas civilizações eram dotadas de sistema econômico e administrativo próprios, bem como cultura, hábitos e costumes característicos. Antes de falarmos sobre as principais civilizações pré-colombianas, como os incas, maias e astecas, trataremos desses povos que descobriram a América muito antes que os outros. Então, o que são povos pré-colombianos? Os povos pré-colombianos são assim chamados por terem vivido na América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1942. Então, não esquece jamais, Índia, certo? Que os povos pré-colombianos, já diz, eram povos que viviam na América, nativos, né? Que não chamavam nem de índios, eram os nativos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. De fato, o termo contempla desde o povoamento original, ainda no período paleolítico, até a colonização europeia na Idade Moderna. Porém, é mais utilizado para referir-se ao contexto das maiores civilizações. Documentos vão dar conta de grandes efeitos registrados por essas civilizações. Os astecas, por exemplo, construíram a impressionante Tenochtitlan, atual cidade do México. Né? Quando aqui está mostrando os principais povos, né? Os nativos, os povos pré-colombianos, que estão os astecas, os maias e os incas. E a importância de cada um, certo? Nós vamos ver primeiro sobre os astecas. Eu quero que vocês memorizem uma coisa e aprendam. Aprenda, né? É mais fácil. Eu tô tão linda de Índia. Ui! É que cada povo, cada grupo desse, cada nativo desse, ele teve suma importância para a sociedade. Né? Então, nós vamos ver o de cada um, cada importância, né, de cada... Ave Maria, a importância de cada grupo. Os astecas ocuparam uma grande área do atual estado do México. E a sua principal cidade era Tenochtitlan. Tia, eu preciso aprender a escrita desse bendito. Não, mas pelo menos a pronúncia, meu filho. Capital dos astecas, principal cidade asteca, Tenochtitlan, que ficava exatamente na atual cidade do México. À época, Tenochtitlan se encontrava no centro do imenso lago que não existe mais, que era o lago de Texcoco. Tal lago pode ser chamado não se ter curso de água. Mostrou-se um grande aliado na proteção do Império Azteca e na agricultura. Que a gente, essas civilizações tudinho se destacam com uma coisa: a base delas era agrícola, certo? Já praticavam comércio, sim, mas a base mesmo de todas as civilizações eram agrícola e o principal produto de todas as civilizações era o milho. Eles comercializavam, eles vendiam, eles plantavam outros alimentos, mas o milho era a base dessas 3 civilizações que nós vamos estudar. Né? Sociedade asteca.
A sociedade dos astecas era diversa e hierarquizada. O que é que existe isso? A gente sabe que desde a antiguidade a sociedade é dividida entre ricos e pobres, né? Então, na sociedade asteca já era assim, tinha um imperador e tinha até chegar à abundância, né? Era dividida por classe social. No auge do seu poder, a sociedade desse povo chegou a ter aproximadamente 5 milhões de pessoas. No topo da sociedade estava o imperador, que era considerado um representante de Tezcatlipoca. Tia, precisa aprender esse nome? Não, meu filho. Só Tenochtitlan, que é a capital dos astecas. O deus supremo dos astecas e era chamado de Tlatoani. Né? Lembra, outra característica dessas civilizações, elas eram tudo politeístas. Eles acreditavam em vários deuses e tudo girava de acordo com Deus. Né? Abaixo do imperador abaixo do imperador se encontrava a nobreza, outra classe social. Estima-se que 10% da população asteca fazia parte da nobreza. Uma parte da população tinha cargos que estavam relacionados com a administração do império. Depois da nobreza estavam os homens comuns, comendo cabelo. Eles eram um grupo que constituía uma grande massa social. Esse grupo das camadas inferiores poderiam chegar a se tornar nobre, caso se destacasse na sociedade. Por último, vinha um grupo dos escravos, meus primos, né? As pessoas não nasciam escravas na sociedade asteca. O que acontecia era que eles transformavam criminosos ou pessoas endividadas em escravos. A gente já viu, prisioneiros de guerra ou por dívida, não é? Então, como eu falei, a base dessas civilizações é a religião. A religião gira em torno de tudo. Vocês podem ver, e o que eu acho muito bonito nesses povos nativos, é a comunhão que eles têm com a natureza. Porque eles não são como nós, homens brancos, que têm a natureza só pelo prazer de explorar, de destruir, não. Eles tiram da natureza aquilo que eles precisam, em comunhão. E é um respeito muito grande dos deuses deles, está ligado à questão da natureza, né? O deus sol, o deus água, o deus tudo. Os astecas, como já visto, eram politeístas, isso é, tinham a crença em vários deuses. A religião asteca teve como base culturas de povos mesoaméricos. Um dos deuses mais importantes, que eles eram o Tlaloc, deus da chuva, pois favorecia a agricultura. Só que tem uma coisa muito importante nos astecas, que a gente vai achar um absurdo, mas que era uma tradição deles e que gosta muito de cair questãozinha de prova e etc. Algo bem importante na religião asteca era o sacrifício que os homens precisavam fazer. Eles acreditavam que isso era necessário para que os deuses ficassem satisfeitos e para que o sol continuasse a brilhar. Os sacrifícios astecas ocorriam a partir da retirada do coração de uma pessoa. Tia, cara, tipo assim, existia sacrifício humano? Sim. Certo? E o mais absurdo que a gente acha é que os pais, né, porque eles preferiam sacrificar crianças ou mulheres virgens, né? Porque eram puros. Então, os pais levavam seu filho para sacrificar. Às vezes, quando estava passando por um período de seca, eu estou muito linda, Índia. Ah, Índia bonita, Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Né? Às vezes, os pais que... Eu estou muito linda, não estou, Índia? Ah, Maria, não se apaixona por mim não, viu? Às vezes, os pais ofereciam os próprios filhos e as meninas... As meninas virgens que não tinham casado ainda iam lá e se ofereciam para morrer em sacrifício. Ai, tia, isso é um absurdo. Minha gente, mas é da cultura deles. Então, eles já crescem naquilo. Então, era realizado o sacrifício, né? Eles tinham, minha gente, eles construíam pirâmides lindas, com mais de 100 escadas. E eles faziam o sacrifício humano e deixavam o sangue escorrer, que era para oferecer aos deuses. E a primeira coisa que eles retiravam era o coração. Tia, a pessoa viva, não, tirava o coração, ela morria, né? Lógico, viu? Viu? Eu nem falei o nome dele hoje, viu, Ian?
Ela não ficava viva não, quando tirasse o coração não. Então, uma das características, lembrando, os astecas eram politeístas, viviam em comunhão com a natureza e uma das suas principais características era o uso de sacrifícios, viu? Economia. A agricultura asteca era intensamente desenvolvida graças a técnicas eficientes, como as chinampas, ilhas de cultivo, e obras de drenagens. Os principais cultivos eram pimenta, tomate, milho e cacau. Este, inclusive, era usado como moeda de troca pelo povo asteca, né? Vários alimentos os astecas usavam, mas as três civilizações elas têm em comum o uso de milho. Principal, milho. Os astecas, quando eles não tinham terras produtivas, minha gente, eles criavam as chinampas. As chinampas, vocês estão observando aí, eram ilhas flutuantes, onde eles praticavam a agricultura. Então, é importante saber o que é chinampas, viu? Curiosidades. Os astecas foram um império que, sob o comando de Mutzal II, no início do século 16, chegou a ser composto por 500 cidades. Quando a gente fala desse povo, a gente pensa que esses nativos, eles viviam em ocasinha ali. Não, minha gente. Eles fundaram um verdadeiro império com mais de 500 cidades, onde Tenochtitlan era a capital dos astecas. Porém, seu fim chegou em 1519, através da invasão espanhola. A gente sabe que os espanhóis, portugueses e ingleses saíram conquistando e dominando aí nessas novas regiões e não respeitando esses povos. Os europeus dominaram o povo, tomaram grande parte de suas riquezas e os escravizaram nas minas de ouro e prata. Uma curiosidade, a gente acha que o que mais, né, e vocês não podem esquecer nunca mais, o que mais matou esses nativos, né, mataram os nativos, não foram as armas do homem branco, foram as doenças trazidas pelo homem branco. Porque esses nativos, eles não tinham anticorpos para lutar contra essas doenças. E os remédios deles, as coisas, tudo deles eram coisas naturais, não é? Então, não tinha como. Então, por exemplo, o que mais mataram os nativos foram tuberculose, pneumonia, sarampo, né? Doenças que hoje para a gente é tratável, mas para aquela época eles não tinham, viu? Olha, minha gente, olha que arquitetura linda. Isso aqui era um templo, onde eles realizavam sacrifícios, né? E os sangues corriam pela escada. O desenvolvimento da arquitetura, a propósito, era refletido na construção de pirâmides, destinadas a cultos religiosos e sacrifícios humanos, em homenagem aos deuses. O intuito era deixar as divindades mais calmas e felizes. Eles acreditavam, por exemplo, que quando não tinha um inverno bom, é porque eles não estavam agradando os deuses. Então, eles iam realizar sacrifício, não é? Para que os deuses... Aí um aluno já perguntou, tia, e depois que eles faziam sacrifícios, chovia? Minha gente, era muita coincidência, sim. Por mais incrível que a gente acha. Aí, por isso que eles continuavam praticando, né? Então, terminamos o assunto, a gente viu que é um assunto pequeno, porque eu vou dividi-lo, se você observar aí, em fases, né? Então, vamos memorizar. Povos pré-colombianos, povos que habitavam a América antes de Cristóvão Colombo. São três grandes civilizações, astecas, maias e incas. Nessa aula, nós estudamos quem? Os astecas. Lembrar, toda vida que lembrar dos astecas, eles formaram um grande império, né? Sua principal cidade, a capital do império, era Tenochtitlan. Eles tinham uma religião, tudo girava em torno da religião. Eles eram politeístas, não é? Acreditavam em vários deuses, e uma das maiores curiosidades deles é que eles realizavam sacrifício humano, né? Eles tiravam, a primeira coisa que eles faziam era tirar o coração e oferecer aos deuses. Deixavam o sangue escorrer para satisfazer aos deuses. Deixa eu ver o que mais. A economia. A principal atividade deles era a agricultura, principalmente o milho, mas eles também já praticavam o comércio, não é? Observamos que quando eles não tinham terras produtivas, eles usavam as chinampas, que eram hortas flutuantes, não é? Vamos dizer assim, rocinhas flutuantes, onde ficava fácil praticar a agricultura, né? Porque na água, além ia drenando também a questão das hortaliças, das coisas.
Outra curiosidade dos astecas, eles formaram um grande império com mais de 500 cidades, né? Eles tinham uma divisão hierarquizada do rico ao pobre. Tinha um imperador que mandava e desmandava em tudo, né? Até chegar nos escravos, os meus primos. E eles começaram a chegar ao fim com a chegada com a invasão dos espanhóis, que tomaram posse de suas terras, né? Levaram suas riquezas e também mataram tanto na questão de armas, mas a maior parte da morte desses nativos foi, eu falo até assim, a arma biológica, as doenças, né? Então o cheiro, próxima aula vai vir uma índia diferente, né? Uma nativa diferente. Se eu não me engano, são os maias, o cheiro.